Primeiro de tudo, né, na aula passada eu passei um exercício para fazer, e aí igual eu falei, coloquei no grupo de vocês lá, o exercício é uma das maneiras que eu tenho de avaliar vocês. Outra coisa, eu não sei se vocês receberam os boletins de vocês, pois precisa dar uma olhada para ver se vocês têm nota em haver ou nota devendo, para correr atrás, tá? Porque se não tiver as 12 notas, vocês não recebem o certificado. Então, tem que ver isso aí também, por favor. Vocês já têm que estar dando andamento ao projeto de vocês também. Então, o projeto já tem que estar aí meio que encorpado, né? Está aí já num bom nível, porque a gente já está meio que quase na metade aí do livro de projeto. Então, chegando ao final, vocês têm que me apresentar pelo menos alguma coisa. Eu sei que essa pandemia ali, esses tempos que nós estamos passando, prejudicou um pouco a nossa vida, mas, né, dá para ajeitar um tempinho, né? Dá para aí vocês conseguirem conciliar aí o que vocês têm para fazer com também o projeto. Outra coisa, nós estamos continuando, provavelmente, né, as aulas acabem online, né? Então, provavelmente, a turma de vocês não consiga voltar. E eu sei que, como foram 6 meses aí de aula online, talvez tenha alguma deficiência, alguma coisa que tenha faltado. Vocês poderão agendar as sextas-feiras para verificar esse conteúdo que faltou, tá? Então, isso aí é para quem vai terminar, e principalmente quem estiver devendo nota, tá? A questão também, outra coisa que vocês precisam se atentar, é com relação ao trabalho de conclusão de vocês, né? Então, já precisa ir fazendo ele, tirando dúvidas com relação ao que vocês vão fazer lá no final. Então, por favor, procurem ir tirando as dúvidas aí, né? Para que a gente possa, no final aí, consiga entregar algo melhor. Eu expliquei para vocês, se eu não me engano, na primeira aula, como é que fazia para a criação do trabalho de conclusão de curso, sobre normas da BNT. Então, procurem estar se utilizando disso para que vocês possam fazer. Mais uma vez, igual eu falei dos exercícios, vou tornar a ponderar ele de novo. Os exercícios, ele tem duas situações. Primeiro, o exercício ele nunca é para punir vocês. Nenhum tipo de exercício é feito de forma punitiva. O exercício ele é feito para que eu possa saber como vocês estão saindo, né? Então, é para saber mesmo como é que vocês estão se dando no módulo especificamente. Então, por exemplo, aqui, quando eu passei o exercício que envolvia um pouco mais de programação, é para saber como ali vocês estavam se saindo. É lógico, pessoal, que cada pessoa vai se comportar de uma maneira, vai receber esse exercício de uma maneira e vai principalmente ter acesso ali, ter uma resolução do exercício de uma maneira. Então, por isso que nós tomamos aí o máximo de cuidado ao passar isso para você. Então, por isso que eu, pelo menos, eu procuro estudar bastante o que eu vou passar para que não seja nada que vá dificultar ainda mais, tá? Então, a intenção é que vocês tenham um melhor aproveitamento, sempre, né? Sempre ter um melhor aproveitamento, tá? Bom, galera, e o projeto, como é que nós estamos fazendo o nosso projeto, né? Então, o nosso projeto, nós estamos encaminhando
com exercícios diários, né? Toda aula, na verdade, semanais, né? Toda semana nós temos algum exercício para vocês fazerem, tá? Na verdade, alguns, né? Para que vocês possam fazer. Nós temos aí a continuidade do Arduino, ensinar algumas coisas no Arduino para vocês também. Deixa eu ouvir vocês. O intuito principal é saber as dificuldades que vocês estão tendo, né? Sabendo as dificuldades, nós conseguimos aí auxiliar ainda mais. É lógico, quando não tem, a turma não tira dúvidas, não é uma turma que chega e pergunta, para mim tá tudo bem, vai seguindo o barco, tá? Então, esse é o intuito principal, né? O intuito é esse livro, principalmente, o intuito dele é tirar dúvidas de vocês, né? Grande parte do conteúdo vocês já tiveram, na verdade, todo o conteúdo, né? Vocês já tiveram. Então, esta hora é hora de vocês participarem cada vez mais, tá? Então, conforme eu falei nas outras aulas, o projeto ele é dividido em duas partes, principalmente. Uma parte, vocês irão fazer esses trabalhos que nós estamos fazendo, falando um pouco sobre os módulos do curso, falando sobre o que vocês já tiveram. E uma segunda parte, vocês vão entregar um projeto no Arduino para mim, tá? Então, ele é dividido nessas duas partes aí. Por favor, mais uma vez, não deixem de fazer os exercícios. Os exercícios é a única forma que eu tenho para poder dar nota para vocês. Então, ele é a única forma que eu tenho de avaliar vocês. Eló, eu sei que muitas vezes vocês esquecem, muitas vezes vai deixando e vai acumulando, o que é pior, tá? Mas, né, por isso que eu falo, procurem fazer na hora que eu passo. Na hora que eu passei o exercício, procurem já fazer, por favor, que aí vocês vão conseguir ter um aproveitamento muito melhor, tá, galera? Então, mais uma vez, eu sei que é complicado, eu sei que às vezes a internet mesmo não ajuda e assim por diante, mas, por favor, procurem fazer no horário do curso, tá? Ou na hora que a gente estiver passando. Principalmente, quando eu der esses exercícios que eu dou e dou prazo para fazer, eu não aceito depois, tá? Então, por exemplo, tem um exercício aqui, eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem. Passou esse prazo, aí infelizmente não tem. Vocês já estão na aula, né, gente? O que vocês ficaram fazendo no outro tempo, tá? Então, aí vocês também hão de convir que não é algo nem plausível, tá? Então, eu preciso que vocês também tenham essa consciência, tá bom? Bom, pessoal, então hoje o nosso intuito é iniciar a prototipagem do nosso projeto. E o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que não é já pôr a mão na massa, que será algo que, evidente, vocês já teriam que estar fazendo, tá? Então, é algo que vocês já deveriam estar ali produzindo, tá? Mas eu sei que por N fatores, né, a gente acaba aí por não produzir tanto. Então, por favor, né, procurem aí estar fazendo os exercícios na hora e procurem também criar uma escala para que vocês possam se adequar melhor ao seu projeto. Igual eu falei para vocês, como é que nós vamos conseguir trabalhar melhor com o projeto? Tem um software, por exemplo, que chama Project, que você pode ir colocando passo a passo do seu projeto, tá? E você estipulando prazo. Assim você não se perde tanto. E você não assim você não vai perdendo tanto, tá? Então você vai
você vai tendo ali um desenvolvimento melhor. Pessoal, só falando a questão das notas, o Yuri mandou uma mensagem agora, e pode ser uma dúvida, né, de outras pessoas. A nota é o seguinte, vocês vão ter, tem lá o boletim de vocês, e aí, caso haja falta de notas, né, caso vocês não tenham, caso vocês não tenham chegado, a nota mínima é 7, tá? Então, é 7, 6 para baixo, terá que refazer a prova. Como você pode fazer? Você pode simplesmente refazer a prova, né? Você pode, caso você não lembre do conteúdo, a gente pode marcar um dia, depois que a gente voltar, né? Depois que voltar ao normal, marcar um dia para receber vocês aqui. E aí nós darmos uma reposição e aí você fazer a prova. Ou então, né, vir e assistir mais de uma aula, que seria até o normal, tá bom? Esses são os meios de você repor a aula, a falta que você, desculpa, a nota que você perdeu aí, tá? A nota que você não tem. Lembrando que a nota ela tem que ser superior a 7, tá bom? Então, a nota tem que ser 7 ou mais, tá? Bom, continuando aí, então, no livro de vocês, ele começa a falar sobre a execução do projeto, aí na página 62, tá? Então, ele começa a falar aí sobre a execução do projeto e ele vai partir principalmente pela alocação das dificuldades. Quais as dificuldades que nós estamos tendo em executar esse projeto? Uma das principais que eu vejo aí de vocês é o fato de estarmos distantes, né? Então, esse fato de nós estarmos distantes nos dá ainda mais problemas, né? Nos faz ter um problema ainda maior, porque eu sei que não tem, eu sei as dificuldades que todos nós estamos tendo, né? Então, as dificuldades são gigantes, né? De não ter, não estar próximos a vocês, né? De vocês aí terem que trabalhar remotamente, às vezes, igual eu falei, às vezes a gente deixa certo conteúdo para fazer mais tarde, acaba esquecendo de fazer, é pior ainda, tá? Então, dá para entender essas dificuldades, dá para entender tranquilamente, né? Eu não sou uma pessoa que vou ficar, né, brigando com vocês por coisas que eu sei que não, muitas vezes não são nem culpa de vocês, tá? Eu sei muito bem disso aí. Vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Bom, pessoal, eu falei da questão dos exercícios, vamos ao primeiro, que é o exercício do livro, tá? Esse exercício eu pedi a aula passada para vocês, desculpa, esse não é o do livro ainda, tá? Eu pedi a aula passada, mas eu acabei não recebendo. Pessoal, então, tirando o Yuri, que já me deu uma satisfação, tá? Ali, por favor, eu vou dar 15 minutinhos para vocês. Tentem me mandar algo rápido, que seja o cronograma, a planilha de custos do projeto de vocês e o cronograma que vocês estão fazendo para a criação. Vai lá, por favor, pessoal. Professor, Vai lá. essa planilha eu posso fazer tipo posso fazer numa folha, tipo, e escrevendo, pintando o Pode. cronograma? Ótima pergunta, Everson. Às vezes vocês não têm o Excel, por exemplo, né? Quem estiver fazendo pelo celular não vai ter acesso ao Excel. Você pode fazer numa folha, tirar uma foto e me mandar, não tem problema algum, tá bom? O cronograma é a mesma coisa, gente. Não há necessidade de você ir lá, baixar o vídeo para você fazer. Você pode ir lá, fazer numa folha de papel, tirar uma foto e mandar para mim. Não há problema, tá bom? Vai lá, pessoal. Vou dar um tempinho um pouco maior para vocês, que eu sei que é mais complicadinho. Dá 20 minutinhos, tá bom? Vai lá, galera.
Pessoal, eu só vou ali na coordenação, me dá um minutinho só, se alguém precisar falar comigo, tá? Eu já venho já.
Bom, vamos lá, pessoal, já deu o prazo aí, né? Então, continuando, galera. Então, esse foi o trabalho que nós vamos fazer aí. E o nosso segundo trabalho, ele está aí na página 63. Então, aí na página 63 do livro, é para que vocês anotem as dificuldades que vocês estão tendo e passem ela, tá? Então, vamos lá, galera. Mais um tempinho para vocês fazerem aí, por favor.
Bom, voltando aí, pessoal. Então, voltando aí ao nosso processo que nós estamos tendo aí. Então assim, galera, voltando aí, né? A gente, no módulo de redes, nós falamos muito sobre comunicação, que é o princípio de tudo. Então, o ser humano, ele sempre buscou dos mais diferentes modos, melhorar a sua comunicação. Então, o que vocês têm que ter em mente? A comunicação, se você pegar os últimos 200 anos e pegar os últimos 10, vocês vão notar o quanto que mudou nesses últimos 10. Por exemplo, uma coisa que nós estamos fazendo, né, agora, né, de ter essa aula à distância, seria algo impensável há 10 anos atrás, ou mais, né? Então, mas, como eu falei para vocês, o ser humano ele sempre buscou melhorar a informação, melhorar a tecnologia da informação para que ela fosse sempre mais rápida, tá? Então, para que nós conseguíssemos nos se comunicar de maneira mais rápida, de maneira melhor, o ser humano ele buscava ativas para que isso acontecesse, tá? Então, se você pensar desde a invenção da escrita, mais precisamente, desde a invenção ali dos livros, depois dos jornais, até agora, você vê que nos últimos 10 anos foi um absurdo. Tanto que, pessoal, se a gente for fazer uma busca, né? Muitos desses meios que nós tínhamos antigamente não num tempo tão longo assim, hoje nem são utilizados mais. Por exemplo, se a gente falar um jornal, né? Hoje a gente não vê a circulação ou não vê a quantidade que tinha alguns anos atrás. Se você pensar também em próprio livro, né? Hoje em dia está muito mais normalizado você ter o livro ali no tipo móvel, né? Por exemplo, eu tenho um Kindle, né? Que é um leitor de livros, que ele vai fazer ele vai substituir o meu livro ali no meu dia a dia. Bom, e como que as redes começaram? Uma das coisas que nós temos que ter em mente é que as redes, pessoal, elas vêm num primeiro plano, né? Era um projeto militar e elas vieram, tá? Para que, principalmente os dois blocos, né? Quando termina ali o bloco socialista e o bloco capitalista, eles dão uma separada. E aí o que sobra, né, neste meio é você ter uma guerra intelectual. Então a Rússia ela lança um satélite, o Sputnik, e aí os Estados Unidos começam a trabalhar na comunicação das redes e na evolução. Tá? Bom, e como que as redes são classificadas? Elas podem ser uma LAN, uma MAN, uma WAN, tem mais algumas outras, mas essas três são principais. Onde a LAN é a rede local, uma pequena rede, por exemplo, aí a rede da sua casa. A MAN é uma rede metropolitana, é uma rede um pouco maior e é uma rede de acesso, né, que não é maior, por exemplo, uma cidade ou várias cidades, mas não é uma rede que vai passar disso. E a WAN é a própria internet, por exemplo, tá? As redes elas podem ser divididas em dois tipos. Uma, cliente-servidor, e a outra, a rede ponto a ponto. A rede cliente-servidor é toda aquela que você vai pegar essa rede e ter uma máquina gerenciando ela. Então, quando você tem uma máquina que gerencia a sua rede, você vai ter uma rede cliente-servidor. E a rede ponto a ponto não, uma rede que uma máquina vai transmitindo para outra. Alguns
alguns, alguns professores falam que a rede da nossa casa com roteador é uma rede ponto a ponto e alguns falam que não. Por quê? Porque uns alegam que o roteador ele pode ser considerado um servidor, já que ele é um gateway. Mas, grande parte, aí eu vou com esse lado, eles falam que não, porque o roteador ele não tem o serviço de gerenciamento de nada, ele só pega aquele sinal e retransmite, tá? Bom, pessoal, outra coisa que nós temos que lembrar bem é a questão do padrão. O padrão de rede, ele pode ser megabit ou gigabit. O que quer dizer isso aí? Megabit é uma rede 10/100, ela vai transportar 100 megabits por segundo. Pessoal, isso não quer dizer velocidade de internet, quer dizer velocidade de rede, tá? E a rede gigabit, ela transporta 1000 megabits por segundo. Então, ela tem 1 mega de transporte. Isso não quer dizer também, mais uma vez, não quer velocidade de rede. A sua placa que consegue fazer isso. Vamos para o penúltimo exercício de hoje. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, para finalizar, então assim, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, alguma pergunta para fazer, é só chamar lá. A gente está aí para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, por favor, mais uma vez, façam os exercícios. Procurem fazer. É o único jeito que vocês terão que vocês terão que vocês terão para poder ter dúvidas, tá? Então, façam assim esses exercícios que aí vocês vão conseguir ter mais dúvidas e conseguir realizar um trabalho melhor. Esse é o último exercício, tá? Ele é mais voltado ali para as redes, para verificar qual o conhecimento de vocês lá nas redes do computador. Então, obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau.